Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ouvir esse testemunho, mas eu quero ser breve aqui, contar algumas coisas que eu passei, algumas dores, algumas guerras, mas estou de pé para a glória de Deus, né? Muitas das vezes a gente quer fugir, como Jonas, né? Todo mundo conhece a história de Jonas. Eu tenho até um versículo aqui do livro de Jonas para deixar para vocês. E muitas das vezes a gente quer fugir, muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acha que do nosso jeito é melhor, do jeito de Deus não, afinal de contas está demorando, então Senhor, dá uma segurada que eu faço sozinha. E eu fico imaginando Deus na sua soberania, falando, tá bom, você quer fazer sozinha, tá? Eu não vou impedir. E realmente ele não impede, gente. Sabe, esse negócio, a gente tem o livre arbítrio. Não, a gente não tem. O escolhido não tem escolha, isso é tudo mentira, tá? Eu posso fazer do meu jeito, não. A Bíblia é clara, sabe? Existe um caminho só que leva à salvação, que é Jesus Cristo. Existem outros caminhos? Existem, entendeu? Existem sim. Mas varoa. Mas os outros caminhos você pode ter certeza que não vai te levar à salvação. Pode ter certeza. E isso aconteceu comigo, como acontece com qualquer oficial, como acontece com qualquer obreiro. A gente sempre olha, né, Tem um ditado que diz, né, que a gente sempre olha para o gramado do vizinho, porque o gramado do vizinho parece ser mais verde, né, parece ser mais bonito. Então a gente sempre olha para outra família que a gente fala, aquela família parece ser mais bacana, parece que não tem briga lá, parece que não tem problema. Aquela família é bem diferente da minha. A vida de fulano é diferente da minha, deve ser mais legal. Não. A vida de fulano muitas das vezes é fake. Muitas das coisas que a gente tem visto, muitas das postagens que a gente vê, queridos, pode ter certeza que é tudo mentira. Não estou generalizando, não estou falando 100%, mas 98% é. Eu conheço pessoas que postam, entendeu? Pessoas que postam muitas coisas, embalada e bebendo e sorrindo e isso e aquilo que parece que tá mó felizão. Eu falo do que eu sei, tá? Eu falo do que eu vivo e eu falo do que chega aqui em casa e me conta. Então, assim, é tudo mentira, é tudo uma farsa, como, né, a própria pessoa me disse. Ele falou, eu vivo uma farsa, hoje em dia eu vivo uma farsa e é real. Hoje em dia, muitas das pessoas vivem uma farsa, vivem algo que não querem viver, estão presos. E cabe a nós orarmos, cabe a nós deixarmos de fugir do problema, da situação, por quê? Hoje em dia a gente vê muito crente também que não quer estar na dispensação do Senhor. Muito crente hoje que não quer orar, que não quer buscar, que não quer mais pagar preço. Eu nasci, o Senhor Jesus me aceitou, né? Como diz a palavra dele, o Senhor Jesus, ele me aceitou na Igreja Internacional da Graça de Deus, a qual eu sou muito grata até hoje. Foi lá que o Senhor Jesus me aceitou, foi lá que eu levantei minha mão, que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, que eu comecei a fazer a obra, que eu aprendi a ser mulher de Deus. Foi lá. Fiquei lá acho que uns quase 10 anos e depois o Senhor me levou para a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, que é a qual eu estou atualmente e pretendo ficar até a volta de Jesus. Mas eu saí de lá. Eu saí de lá, como disse, né? Como diz a minha atual pastora, ela fala: você foi dar um passeio. E eu digo, irmãos, na boa, foi um passeio totalmente, sabe assim, não vou falar demoníaco, mas assim, foi um passeio terrível. Foi um passeio terrível de verdade. Por quê? Quando você sai do altar, tudo que você faz sem direção, sem propósito, vai dar ruim. A princípio vai parecer tudo bem, vai parecer tudo perfeito, tudo maravilhoso, aparentemente vai estar dando tudo certo e você vai falar: meu, arrasei, foi a melhor atitude que eu tomei. Mentira, é mentira do diabo, é mentira de você mesmo, de você para você, porque você tá mentindo. E eu lembro que
quando eu saí, eu estava discordando com algumas coisas do ministério, esquecendo que eu não estou no ministério para concordar, eu estou lá para obedecer. Porque não existe ministério perfeito, não existe igreja perfeita, não existe, perfeição é só no céu. Mas aí a gente acha que lá fora, entendeu? A gente acha que nas outras igrejas, estou falando para crente, né? Mas pode levar para sua vida também. Ah, porque aquela família é legal, aquela mulher é melhor, aquele homem é melhor, aquele filho é perfeito. Não, não existe isso, não existe. Enfim, peguei e saí, tava discordando de algumas coisas, não tenho vergonha de falar. E aí fui para outras igrejas. Gente, eu fui para 5, eu passei por 5 igrejas. Fui bem recebida? Fui bem recebida em todas. Fui muito bem recebida, fui muito bem recepcionada, sabe? Um corpo assim de oficiais de todas as igrejas, um corpo de oficiais muito receptivos, pastores muito receptivos, mas o problema não estava neles, o problema estava em mim. O problema não estava nas igrejas que eu frequentei, que eu passeei, que eu visitei. O problema estava em mim. Então a Bíblia fala que a casa dividida, ela não vai subsistir. E a casa dividida quem é? Não é a casa isso daqui, o templo que eu moro, é aqui, sou eu. Então assim, a casa dividida, ela não subsiste mesmo. E tome muito cuidado, presta muita atenção no que eu vou falar. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então pode parecer que não, pode parecer que você tá ali, que você é um obreirinho, uma obreirinha, que você é um membro fiel e que ninguém tá te observando. Estão. 2 pessoas que te observam, Deus e o diabo. E junto com Deus e o diabo, Deus tem os seus anjos e o diabo tem os anjos dele também. Então se você permanecer firme na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor te ordenou, glória a Deus, você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada e a nuvem de testemunha que está atrás de você, aleluia, serão abençoados também. Mas se você desobedecer, a sua vida vai virar uma bola de neve, tudo vai mal, a sua família vai mal, a sua casa vai mal, as pessoas que estão ao seu redor vai mal e as pessoas que te viam como servo, como serva, vão cair também. Se não tiverem firmados em Cristo, vão cair também. Então, muito cuidado, porque você vai dar conta dessas pessoas. E aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 12, eles estavam lá no mar, Deus já tinha ordenado que Jonas fosse fazer a obra e tudo mais, e Jonas se acovardou, sabe, por algum motivo, ele não queria lá ir até Nínive pregar naquele lugar, porque aquele lugar tinha ferido ele, tinha feito mal para a família dele, ele não queria, entendeu? Entendo Jonas, mas Deus mandou, porque Deus queria fazer algo lá em Nínive, e ele não foi. Ele foi pro bar, entrou no barco, tal, comprou a passagem, vocês conhecem a história. Se não conhecem, leiam lá, livro de Jonas, capítulo 1. E aí ele foi e o mar começou a se revoltar e aquele vulco-vulco, e vocês sabem de tudo que aconteceu. E aí o povo o povo que estava lá no barco jogando as coisas fora para que o barco não afundasse, e mesmo assim aquele vulco-vulco e aquela tempestade. E aí Jonas sabia que o problema estava nele. Por quê? Quando você faz algo errado, gente, você não é burro. Eu não sou burra. Eu saí do ministério, quando eu saí do ministério, eu saí com o nariz lá em cima, com orgulho, assim, tomando conta de mim. Só que quando as coisas começaram a dar errado, por mais que eu falasse, ai meu Deus, e agora? Eu sabia que era por minha causa. Eu sabia que o diabo, porque gente, o diabo não precisa de uma porteira, o diabo precisa de uma brechinha, ele devasta, ele acaba com tudo. E eu sabia que eu tinha aberto uma brecha.
Aí, enfim, Jonas sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que tinha dado ruim por causa dele. E aí, no entanto, aquele povo, meu Deus, e o povo invocando os deuses deles e tudo mais, e o povo rezando, e o povo orando, e o povo fazendo o que tinha de fazer, e Jonas lá, desconfiado, até que um cara pegou e falou, ei, clama ao seu Deus. Só que aí Jonas pega e fala assim, ó, no versículo 12, capítulo 1, versículo 12, perdão. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Jonas, no versículo 12, ele já sabia que tinha dado ruim por causa dele. E ele falou, não, me lança que vai ficar tudo bem. Ele já sabia, gente. Tem coisas, não adianta você falar que você não sabe. Ah, eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Sabe. Ah, mas eu não sei o porquê que se levantou essa tempestade. Sabe. Se você está na fiação com Deus, se você tem uma vida temente a Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que você vai para o secreto e você fala com Deus, você sabe que virão as provas, claro que virão as tempestades, mas você tá ali, você sabe, você fala, não, se levantou isso porque eu abri esse propósito, porque eu tô no jejum e tudo mais. Mas, se as coisas começaram a dar muito errado, você também sabe por que tá dando errado. Então, assim, queridos, se posicionem, se coloquem na dispensação, se coloquem à disposição do Senhor, sabe? Sejam sinceros para Deus, sejam sinceros. Eu lembro que na última igreja que eu passei, fiquei até uns mesezinhos lá. Os pastores muito abençoados são pastores que são amigos meus desde que eu me converti. E eles são uma bênção até hoje, sabe? Até hoje nós somos amigos, até hoje eles me mandam mensagem. E em breve eu irei lá na igreja deles contar o testemunho. Não por conta que eu passei por lá, mas porque Deus é bom e porque nós temos uma amizade, nós temos um vínculo. E eu lembro que lá, eu tentando fugir, eu lembro que eu sentava lá, sabe, no fundo, porque eu não queria que ninguém me visse, que ninguém soubesse de nada. E eu não queria mais fazer a obra, não queria. E aí lá Deus começou a me dar oportunidade. E aonde? No altar. Falei, meu Deus do céu. E aí começou a me dar oportunidade e tudo mais, e faz uma oração, uma breve oração aqui, e faz um clamor ali com as irmãs, e faz um propósito e tudo mais. Então, assim, amados, é o que eu falei no início. O escolhido não tem escolha. Às vezes você vê aquela pessoa, porque isso acontece, viu? O ímpio sofre sim nas mãos do diabo, mas quem é servo e se afasta dos caminhos do Senhor, o diabo zoa pra caramba. Zoa assim, tipo, 100 vezes mais. Por quê? Porque ele quer mostrar pra Deus, ele quer falar pra Deus, ó lá, tá vendo? Era seu servo, tava no teu altar e olha agora onde tá. Então, querido, se você conhece alguém que se afastou da presença de Deus, que se afastou do altar, que se afastou dos caminhos de Deus, que hoje tá na bagaceira total, que você fala, mano, não é fulano, não, é outra pessoa, não julgue. Não julgue, porque uma vez marcado por Cristo para sempre. Se o óleo desceu naquela cabeça, meu amigo, não tem shampoo que tire a unção da vida daquela pessoa.
se o óleo, se o chamado veio sobre a vida daquela pessoa, não tem nada que apague o chamado, a unção, o sangue de Jesus que está na vida daquela pessoa. Então não julgue. Por quê? Porque quando Deus resgatar, porque Deus é Deus de resgate, porque a Bíblia fala também nos evangelhos do Senhor que o gadareno estava entre os sepulcros. E o que eu aprendo aqui? Que o Espírito de Deus não habita em lugares sujos. Ele não habita, mas ele entra nos lugares sujos e ele arranca aquela pessoa de lá, ele limpa aquela pessoa, ele dá um novo nome, ele dá novas vestes, ele dá uma nova história e ele começa a usar essa pessoa 7 vezes mais. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É palavra. É Bíblia, e a Bíblia não pode ser apagada. As promessas que estão escritas aqui não podem ser apagadas, não podem ser revogadas, porque quem escreveu foi Deus. Ah, Juliana, quem escreveu a Bíblia foi o homem. Presta atenção, a Bíblia quem escreveu foi o homem, sim, mas foi o homem inspirado por Deus. Não foi pela inteligência artificial. Presta atenção, para de ser besta. A Bíblia foi escrita por um homem de Deus? Foi, mas pelo homem de Deus inspirado pelo Espírito de Deus. Então, do ponto, da vírgula, do tio, do A a Z, de Gênesis a Apocalipse, o que está escrito aqui vai se cumprir, meu amigo. Não adianta correr não, varão. Eu corri. Eu tô aqui falando para vocês que eu passei por 5 igrejas. 5 igrejas. O problema estava nas igrejas? Não. O problema estava em quem? Na Juliana. O problema estava na Juliana, que achava que a igreja dela tinha que ser perfeita. E eu lá sou perfeita, gente, para procurar perfeição em alguma coisa. Peco todos os dias, erro todos os dias. E Jesus me perdoa, Jesus me ama todos os dias. Então quem sou eu para não amar? Quem sou eu para não perdoar? Para, gente. Então, você que vai assistir, eu sei que ficou um pouco longo, mas assim é para a glória de Deus. Não saia do seu ministério, não saia da sua posição. A não ser que Deus falou, olha, acabou o seu tempo, você vai para outro lugar. Mas, irmãos, eu lembro que eu saí da obra de manhã, eu fui para o culto e tudo mais, cheguei em casa, postei no grupo, pedi a bênção, que eu tava, olha que covardia, que coisa ridícula, né? Meninice isso, não é nem coisa de mulher, é coisa de menina. E aí fui, postei no grupo, falei que eu não fazia mais parte do ministério. E aí eu lembro que na época eu olhei assim pro meu marido e eu falei, meu, e aí? A gente vai pra onde? E ele falou, eu também não sei. Vocês acham mesmo que Deus estava na direção disso? Quando Deus fala, querido, é sim, sim, não, não. É vai e não vai. Não tem meio termo. Uma pessoa em sã consciência, como é que não sabe pra onde vai? Para, gente. Para, vigia na terra. Presta atenção, sabe? Coloca o seu joelho no chão, fala, Senhor, eu tô chateado com algumas coisas, sabe? Ore pelo seu pastor, pela sua pastora. Vocês acham que é fácil também estar em cima do altar? Uma vez o pastor falou para mim, é real. Pastor, pastora, quem faz a obra é palhaço. Por que é palhaço? Você está falando que o pastor é palhaço? É. Sabe por quê? Porque muitas das vezes ele tem que colocar um sorriso no rosto sangrando. Muitas das vezes eu tenho que orar por alguém que tá com o mesmo problema que o meu e eu tenho que colocar a mão na cabeça dela, abençoá-la, profetizar bênção sobre a vida dela, só que a minha vida tá um salseiro. Eu tô sangrando por dentro, tá doendo, mas eu tenho que abençoar aquela pessoa. Esse é o verdadeiro ID de Cristo. É o verdadeiro ID do Senhor. Então o que você tá sendo nos dias de hoje? Você está sendo Jonas? Ou você está sendo Pedro, Paulo? Você está sendo como Jesus? Você tem o cheiro de Jesus? Você tem a essência de Jesus?
Você tem o perfume suave de Jesus? Você ama como Jesus? Responde essa pergunta para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.